Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Numa manhã de janeiro de 1896, teve um estrondo enorme num vilarejo do país de Gales. Uma mina de carvão explodiu, sacudindo a cidadezinha e matando 57 homens que estavam trabalhando na mina. A poeira mal tinha assentado quando um cientista chamado John Scott Haldane se meteu dentro dos escombros para entender o que tinha acontecido. Ele vinha estudando as causas de morte de mineiros na Grã-Bretanha, e ele conseguiu comprovar que nesse desastre muitas vítimas morreram, não por causa da explosão em si. Os homens morreram sufocados. E não é que eles se sufocaram por falta de oxigênio por consequência do desabamento. Eles se sufocaram por excesso de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que mata silenciosamente. Ele não tem cheiro, nem tem cor. Então, como é que faz para detectar um vazamento antes que seja tarde demais? O Haldane começou uma série de experimentos em animais e nele mesmo, quer dizer, colocando a própria vida em risco em nome da ciência. E ele chegou à conclusão de que os pássaros e os camundongos são mais sensíveis a esses gases do que os seres humanos. O plano do Haldane, você já deve estar desconfiando, era levar um desses bichinhos para dentro da mina e ficar de olho nele. Se ele começasse a passar mal, significava que o perigo estava rondando. O nível de monóxido de carbono estava alto, mas ainda tinha tempo suficiente para os humanos saírem correndo dali. E foi assim que começou uma tradição que ia durar quase um século. Na Grã-Bretanha, do final do século XIX até os anos 80, milhares de canários desceram nas minas de carvão junto com os mineiros. E foram os canários e não os camundongos, porque eles eram os que davam o sinal mais claro de que tinha alguma coisa errada. E além disso, os canários não eram só EPI, não. E EPI, para quem não sabe, é Equipamento de Proteção Individual. Os canários acabavam virando bichos de estimação dos mineiros também. Os mineiros conversavam com os canários, cantavam, assoviavam para eles. Os canários eram companheirinhos que distraíam os mineiros, lá no escuro da mina. Mas eles também eram uma garantia, né? Porque se nessas de cantar para o canário, se ou quando os canários parassem de responder, estava na hora de meter o pé. Com o tempo, algumas minas chegaram a ser equipadas com gaiolas especiais, com balões de oxigênio acopladas nelas, porque aí, quando a coisa apertasse, os mineiros podiam acionar o fluxo de oxigênio e salvar os bichinhos, enquanto eles se salvavam também. Eu gostei de saber disso. Já faz tempo que a tecnologia evoluiu e os sensores de gases tóxicos substituíram os canários. Mas mesmo assim, canário da mina acabou virando uma expressão. Uma forma de falar de alguém ou de alguma coisa que, quando dá problema, é sinal de que tem algo muito pior a caminho. O canário da mina é para onde a gente tem que olhar para entender que tem uma tempestade no horizonte. O problema é que, às vezes, a gente só percebe em retrospecto que era naquilo que a gente devia ter prestado atenção. Que aquilo que acabou, que desmoronou, que morreu, que sumiu do mapa, aquilo era o canário da mina. O Rádio Novela Apresenta de hoje é o primeiro episódio de uma série especial. Uma história que vai ser contada ao longo de 3 semanas. A série chama Sala de Espera, como você já viu aqui no título do episódio, na hora que você clicou para ouvir. Mas dá para dizer que, de certa forma, esse primeiro episódio fala sobre um canário da mina. Depois do intervalo, quem vai te guiar é a Natália Silva. Antes de continuar, um aviso. Esse episódio e toda essa série fala sobre violência sexual e violência médica. Eu queria começar te perguntando em que momento da vida você estava quando essa história começa. Eu tava no 4º semestre da faculdade, dentro, assim, de um relacionamento que já estava apresentando problemas. E eu estava tentando terminar, mas nunca conseguia sair daquele ciclo. Vocês estavam juntos há quanto tempo?
1 ano e meio. Essa mulher, que eu vou chamar de Laura, tinha 21 anos na época dessa história. Ela estava no 2º ano de graduação numa universidade pública. Ela foi a primeira da família a entrar no ensino superior. Ela passou num curso disputado, conseguiu uma bolsa, a vida profissional dela estava indo bem. E enquanto isso, esse relacionamento dela, que estava apresentando problemas, era desses meio intermitentes, que ia e voltava. Quem nunca, né? Era um relacionamento difícil, mas que tinha lampejos de bons momentos. E por causa desses bons momentos, ela insistia. Só que depois de 1 ano e meio, a Laura já tinha perdido as esperanças das coisas melhorarem. Ela e o namorado estavam morando juntos. Ele fazia parte de todos os círculos sociais dela. E ele era muito controlador. O pouco dinheiro que ela ganhava, era ele quem decidia como ia ser gasto. Se ela comprasse alguma coisa para ela, ele implicava. Tudo tinha que ser feito quando e como ele quisesse. Tudo. Além disso, ele era verbalmente abusivo. As brigas e as ameaças eram cada vez piores. A Laura estava tentando lidar com isso sem deixar cair as petecas, tanto da faculdade quanto do trabalho. Mas ela já tinha decidido que ela ia terminar aquela relação e voltar a morar com a família dela, assim que ela visse uma brecha para dar esse passo. E aí, no meio de 2024, com o semestre quase acabando, com prova para fazer, trabalho para entregar, a Laura percebeu que a menstruação dela estava atrasada. O que não era incomum, porque ela tinha um ciclo bem irregular. Mas ela ficou desconfiada. Eu acho que eu entrei no período de negação. No início, assim. Porque eu lembro que eu via que tinha algo de errado, eu via que minha menstruação estava atrasada, que algumas mudanças corporais estavam ocorrendo. Só que eu ficava assim, não é possível, que eu já passei por tudo aquilo dentro de um relacionamento ruim e eu sei que muitas coisas foram violentas, mas eu não sei lidar com isso, eu não sei o que eu vou fazer. Quando o semestre acabou, e aí eu tive férias, veio tudo de uma vez. E aí você fez um teste? Sim. E aí eu lembro que eu fiz o teste, deu positivo. Eu lembro que eu passei muito mal, eu tremia muito, eu chorei muito. Como que eu ia falar para as pessoas que eu estava gestante e que isso foi em decorrência de uma violência que ocorreu dentro de um relacionamento? Eu sinto que as pessoas não iam acreditar em mim. E aí isso me deixou pior. Eu realmente fiquei, não sei o que fazer, não tenho o que fazer. A violência que a Laura sofreu foi um estupro. E antes de contar exatamente o que aconteceu com ela, eu vou fazer uma pausinha aqui para te explicar uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é. No Código Penal brasileiro tem 2 artigos que tratam do que é estupro. Um deles diz que estupro é forçar alguém, com uso de violência, a, abre aspas, ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, fecha aspas. Conjunção carnal é o juridiquês de sexo com penetração. Ato libidinoso serve para todo o resto. Então esse primeiro artigo de conjunção carnal é o que mais se encaixa na narrativa de estupro que a gente tem na cabeça. Aquela história de uma mulher que é pega no meio da rua por um desconhecido, que é levada para um lugar escuro e é estuprada ali. Uma história que começa e acaba com violência. Isso acontece, mas estupro não é só isso. Tem o outro artigo, né? E o outro artigo do Código Penal trata de casos em que não é a violência física o que força o ato sexual. São outros meios que dificultam ou que impedem o consentimento. Em juridiquês, esse é um estupro de vulnerável. E é nessa caixinha que entram os casos de estupro que são mais questionados. Questionados. Não confundir com questionáveis, tá? Não sou eu quem tá questionando. Mas é que são essas histórias de estupro que, quando as vítimas contam, elas costumam ser confrontadas com ainda mais ceticismo, com ainda mais perguntas. É o caso de pessoas que estavam bêbadas, por exemplo, ou qualquer outro motivo que impeça elas de oferecerem resistência. O que aconteceu com a Laura foi o seguinte:
O cara com quem ela tava, com quem ela namorava na época, forçava ela a ter relações sexuais. Ou seja, estuprava ela. E além disso, ele tirava a camisinha sem que ela visse. Tem um nome em inglês para isso que é stealthing. Stealthy significa furtivo. E é uma espécie de furto mesmo. Um furto das regras do consentimento. Você consente com uma relação sexual sob determinadas condições, no caso um preservativo, e aí, sem você saber, a pessoa muda as regras. E o namorado da Laura não tirou a camisinha uma vez só. Foram várias. Mas isso ela só descobriu depois. Ele mesmo, depois que eu fiquei gestante, tinha me falado que tinha esse objetivo de me engravidar. É isso. Numa dessas vezes em que o namorado da Laura tirou o preservativo sem ela saber, ela engravidou. Eu não sabia o que fazer, sabe? Porque eu não sabia se contava pra ele, não sabia se contava pra minha família, ficava pensando ali no meu futuro. Fiquei pensando sobre o quanto foi difícil entrar no ensino superior, o quanto foi tudo tão trabalhoso. E eu me vi perdendo tudo de uma vez. A Laura decidiu que ela queria fazer um aborto. Fiquei umas 2 semanas assim, procurando informações sobre aborto legal no Brasil. Você já sabia que você podia ter acesso ao aborto legal no Brasil? Não. O aborto só é permitido no Brasil em caso de risco de vida materna, de anencefalia, que é uma má formação do feto, e em caso de estupro. Eu achava que, por conta do contexto, por ser em um namoro, não ia considerar o meu caso uma violência. O Código Penal ainda não tipifica o stealthing especificamente. Desde 2022, tem um projeto de lei tramitando para isso mudar, para que tirar a camisinha sem consentimento passe a ser considerado uma violação sexual mediante fraude. Mas por enquanto, isso continua sendo só uma interpretação possível do que está no Código Penal. E um argumento que pesa muito nessa interpretação é o fato de que a Lei Maria da Penha inclui, entre os exemplos de violência sexual, qualquer conduta que impeça a mulher de usar métodos contraceptivos. Quer dizer, tem embasamento para dizer que sim, stealthing é estupro. Mas tem quem entenda que não é. E foi com essa confusão jurídica que a Laura se deparou quando ela estava tentando resolver a confusão dela. O que está longe de ser uma experiência incomum entre as pessoas que precisam fazer um aborto. A falta de informação é uma das principais barreiras para o acesso ao procedimento. E como a minha gestação estava avançando, eu fui ficando muito assustada mesmo. O que também não é uma coisa incomum foi a demora para Laura perceber e aceitar que ela estava grávida. O ciclo menstrual irregular, o relacionamento abusivo, o estupro. Quando ela decidiu que precisava fazer um aborto, ela já estava perto das 22 semanas de gravidez. E quem ajudou ela a entender que sim, que ela tinha direito ao aborto, foi o Projeto Vivas, uma ONG que oferece apoio para pessoas como a Laura, que estão tentando acessar os serviços de aborto legal aqui no Brasil. Eu lembro que elas perguntaram, assim, mais ou menos o que tinha acontecido, perguntaram se eu sabia a minha idade gestacional e coisas assim. E já deixaram claro pra mim naquele momento que a gente estava passando por um momento difícil. A gente, no caso, as mulheres que se enquadram nas poucas categorias em que o aborto é permitido no Brasil. E o momento difícil é justamente sobre o que se trata essa série especial do Rádio Novelo Apresenta. A Laura procurou atendimento para fazer um aborto previsto em lei bem no momento em que o acesso a esse serviço estava enfrentando uma nova ameaça. Uma ameaça que gira em torno do tempo. Aliás, tudo nessa história parece ser sobre o tempo. O tempo de gestação, o tempo do atendimento médico, o tempo histórico em que a gente vive. Uma história para a qual eu passei 1 ano olhando. Não só eu, na verdade. A Carolina Moraes e a Bia Guimarães me acompanharam nessa investigação para entender o que está acontecendo com o aborto legal no Brasil agora. E como isso tem afetado a vida não só das mulheres, mas dos médicos que prestam esse atendimento.
É disso que vai tratar essa série especial do Rádio Novelo Apresenta, que por lidar tanto com a questão do tempo, a gente batizou de Sala de Espera. O epicentro da nossa investigação está em São Paulo. Em dezembro de 2023, nas vésperas do Natal, a Folha de São Paulo publicou que um dos principais serviços de aborto legal do país tinha sido suspenso. O do Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, que fica na zona norte de São Paulo. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo justificou a suspensão dizendo que eles precisavam priorizar outros procedimentos, como se fosse só uma questão administrativa, provisória, uma questão de tempo também. Eles disseram também que as pacientes não iam ser prejudicadas, porque outros hospitais da capital iam continuar oferecendo o serviço. Só que a história não é bem essa. A gente ouviu 5 pessoas que acompanharam de perto o que aconteceu no Vila Nova Cachoeirinha. Nenhuma dessas pessoas quis gravar entrevista sobre isso, mesmo com a voz distorcida, por medo de represálias. E isso, na verdade, aconteceu bastante durante essa apuração, não só no que dizia respeito ao Cachoeirinha. É por isso que você vai ouvir tanto a minha voz. Mas apesar de quase todas as entrevistas serem em off, como a gente costuma dizer no jornalismo, tudo que eu tô te contando foi checado por pelo menos 2 fontes, sejam pessoas, sejam documentos. Voltando ao Cachoeirinha, todo mundo com quem a gente conversou sobre esse caso diz que ele começou a se desenrolar um pouco antes daquilo sair no jornal, em dezembro de 2023. E essas pessoas também contaram pra gente como funciona o hospital e como era esse serviço de atendimento às vítimas de violência sexual. O Vila Nova Cachoeirinha é um hospital e maternidade grande. O atendimento das pacientes da maternidade é feito por uma equipe multidisciplinar, com médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. E era assim também que era feito o atendimento das vítimas de violência sexual que procuravam o hospital para fazer abortos. As pacientes passavam por todos esses profissionais para uma avaliação completa antes do procedimento. Isso, no caso, até dezembro de 2023. E além disso, é importante dizer que o Cachoeirinha também é um hospital-escola. Isso quer dizer que ele recebe residentes, médicos que estão se especializando em alguma área de atendimento. E vários dos médicos que fizeram ou fazem parte da equipe do hospital começaram ali assim, como residentes. É por isso também que o Cachoeirinha é um hospital de referência. Tem uma preocupação da equipe e dos residentes em refletir sobre a prática. E isso acaba melhorando o atendimento. E, aliás, foi um desses momentos de aprendizado e reflexão que marcou o começo dessa história que eu vou te contar aqui. Por volta de novembro de 2023, a equipe do Vila Nova Cachoeirinha decidiu que ia fazer um evento, um encontro para debater o aborto legal. O evento ia durar uma manhã e ia acontecer no anfiteatro do hospital mesmo. Quem quisesse acompanhar podia se inscrever num link. Um desembargador e uma defensora pública de São Paulo foram convidados para falar sobre a legislação de crimes sexuais e as implicações jurídicas do aborto para os médicos. E 2 médicos também iam falar. Uma médica do próprio hospital ia falar sobre a realização de abortos em gestações avançadas. E um médico de fora ia falar sobre objeção de consciência, que é quando os profissionais se negam a fazer um procedimento. A gente vai falar disso em mais detalhes ao longo dessa série. Mas sobre o evento. A gente teve acesso à programação com uma dessas nossas fontes que não quiseram aparecer. Mas se você procurar por aí, você não vai encontrar, porque essa programação não chegou a ser divulgada. Mas ela foi enviada para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Como era um evento de capacitação, eles compartilharam a programação para as equipes de outros hospitais municipais também poderem participar. Só que a programação desse evento caiu como uma bomba para algumas pessoas da secretaria. Mais especificamente, o painel que causou todo esse quiprocó foi o da médica que ia falar sobre os abortos em gestações avançadas. Porque aparentemente isso não era de conhecimento generalizado ali na Secretaria de Saúde. Isso no caso de que o hospital fazia abortos em gestações avançadas. Agora, a gente não sabe direito por que teve gente que foi pega de surpresa por essa informação dentro da Secretaria de Saúde.
Porque a legislação brasileira não estabelece nenhum limite de tempo gestacional para o aborto legal. Sim, no Brasil o aborto é crime. O que permite que ele seja feito em alguns casos são exceções à lei. Ou seja, juridicamente existe um excludente de ilicitude para o aborto. Condições em que não há punição prevista para ele no Código Penal. Primeiro, esse aborto precisa ser feito por um médico. Então a lei diz, não se pune o aborto praticado por médico, e aí lista as exceções, que eu já disse aqui, mas repito. Quando não tem outro jeito de salvar a vida da gestante, em caso de estupro e em caso de anencefalia fetal. E, lembrando, o Código Penal não diz nada sobre tempo. Portanto, o Cachoeirinha não estava fazendo nada de errado, muito menos nada de escondido. O que a gente sabe é que depois disso, o evento foi cancelado. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde para perguntar sobre esse evento, mas eles não responderam. Seguindo. Um tempinho depois do evento ser cancelado, a Secretaria convocou uma reunião com os representantes dos serviços de aborto legal da cidade. E aí, nessa reunião, foi comunicado que dali para frente, São Paulo não ia fazer mais nenhum aborto acima das 22 semanas. A gente também perguntou para a Secretaria sobre o porquê dessa decisão, e eles também não responderam. Mas isso era claramente um recado direto para o Vila Nova Cachoeirinha. Porque naquele momento, o Cachoeirinha era o único hospital de São Paulo que fazia esse tipo de atendimento. Quando chegou essa determinação da Secretaria de Saúde, o Cachoeirinha tinha 2 pacientes que já estavam com o procedimento agendado. 2 adolescentes, uma de 12 anos e outra de 15, ambas vítimas de estupro. Aliás, um parênteses rápido aqui. No Brasil, toda relação sexual com pessoas menores de 14 anos é considerada um estupro de vulnerável. Então, em tese, qualquer menina que engravidar antes dos 14 anos tem direito ao aborto. Só que não é isso que acontece. Sabe quantas meninas entre 10 e 14 anos fizeram aborto legal no Brasil em 2023? 154. Sabe quantas tiveram filhos nesse mesmo período? 14 mil meninas. Mas bom, voltando. A equipe do Cachoeirinha pediu autorização da secretaria para fazer pelo menos esses procedimentos que já estavam agendados. Que, diga-se de passagem, não era uma coisa que acontecia antes. Em geral, os hospitais não precisam pedir autorização das secretarias para cada procedimento que eles vão fazer, né? Imagina o tamanho da burocracia para isso. Mas mesmo assim, nessa situação, eles pediram. Quando a prefeitura descobre isso, ela proíbe que a equipe acolham 2 meninas que estavam ali. Essa é a Rebeca Mendes, do Projeto Vivas, que foi quem ajudou a Laura. Quando a Secretaria de Saúde de São Paulo proibiu o hospital de atender essas 2 meninas, foi a Rebeca que ajudou a encontrar um outro lugar que pudesse dar continuidade aos procedimentos delas. A menina de 15 anos foi encaminhada para Salvador, na Bahia. Essa menina, ela era vítima de estupro pelo companheiro da avó. E a família só começa a suspeitar quando essa menina ela fica arredia, ela não quer mais ir para a casa da avó, a avó fazia parte da rede de cuidados da mãe, que precisava trabalhar. E é isso, né? Só vai identificar quando a menina fica agressiva, vê aquela barriga crescendo, leva-se à UBS, a UBS identifica a gestação, né? E, bom, quando a Secretaria Municipal de Saúde dá um não definitivo de que não iria atendê-las, elas chegam, aí que elas chegam no Projeto Vivas, a partir da indicação dos próprios profissionais do Serviço de Aborto Legal, a gente consegue fazer ali um intercâmbio entre a menina, né, e a família com o Serviço da Bahia. Prontamente eles se colocam à disposição para atendê-las. Família também extremamente vulnerável, né, socialmente falando. Nós fazemos as compras das passagens e as 2, tanto a mãe quanto a menina, conseguem ir para Salvador e fazem um aborto lá. Já a menina de 12 anos foi levada para Uberlândia, em Minas Gerais. Não sem barulho, mas disso eu falo depois, em outro episódio. Mas foi aí, logo depois disso tudo, que aconteceu aquilo que saiu no noticiário: a suspensão do serviço de aborto legal do Vila Nova Cachoeirinha.
E não só para casos de gestação acima de 22 semanas, mas o serviço inteiro. Só que, enquanto essa tensão entre o hospital e a Secretaria de Saúde ainda estava crescendo, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, apareceu no hospital para fazer uma fiscalização. Eles pediram acesso a 10 prontuários do serviço de aborto legal. É importante dizer que é normal o CREMESP fazer fiscalizações em hospitais. Essa, na verdade, é uma das atribuições do Conselho. Mas pedir para ver prontuário não é uma coisa banal. Prontuário médico é um documento bem sigiloso, protegido tanto pela Constituição quanto pelo Código de Ética da profissão. Tem juristas, aliás, que defendem que qualquer acesso a esse documento precisa ser autorizado pelo paciente, porque apesar do nome, o prontuário não é do médico, é do paciente. Mas os conselhos de medicina em geral defendem o contrário, que em caso de fiscalização, os prontuários podem sim ser acessados. E nesse caso, foi isso que aconteceu. A equipe do hospital selecionou 10 prontuários e enviou os documentos digitalmente para o conselho. E aí, naquela semana de véspera de Natal, quando o serviço foi suspenso, veio outro pedido de acesso a prontuários. Só que dessa vez não foi o CREMESP que pediu. Foi a própria Secretaria Municipal de Saúde. E a secretaria queria acesso não só a 10 prontuários, mas aos prontuários de todas as pacientes que abortaram entre 2020 e 2022. Centenas de prontuários. Naquela altura, a pressão contra os profissionais do Cachoeirinha era tanta que o hospital cedeu, seguindo aquela ideia de quem não deve, não teme. Porque, reforçando, afinal de contas, eles não estavam fazendo nada de ilegal, nem nada de escondido. Então, nos primeiros dias de 2024, a administração do hospital enviou as centenas de documentos para a secretaria. Tudo isso, desde o evento sobre aborto legal cancelado, a suspensão do serviço, até a pressão pela entrega dos prontuários, tudo isso aconteceu num intervalo de menos de 3 meses. Da noite para o dia, o país perdeu acesso a um serviço que estava em atividade há mais de uma década e que costumava receber pacientes que não tinham conseguido fazer o procedimento em outros lugares, não só por causa do tempo gestacional. Uma pessoa que trabalhava na equipe do Cachoeirinha falou pra gente que era comum que outros hospitais da cidade ou do estado de São Paulo encaminhassem para lá os casos que eram mais complicados. Não complicados do ponto de vista técnico, mas casos como o da Laura, por exemplo, de uma gravidez fruto de retirada de preservativo. Casos que caem na categoria de questionar DOS, como eu falei mais cedo, de estupro de vulnerável. Jamais confundir com questionar vez. Por mais que seja isso que acabe acontecendo quando essas vítimas chegam num serviço de saúde com profissionais despreparados. Eu lembro que no dia seguinte, 3 mulheres teriam consultas lá. E elas não foram avisadas. Então, elas chegam lá, elas dão de cara com um serviço fechado. Elas já estavam em atendimento. Então, elas foram orientadas a procurar outros serviços de aborto legal na cidade de São Paulo, mas que elas teriam que recomeçar tudo do zero. Recontar o que aconteceu, refazer exames, refazer consultas, sem garantia nenhuma de que o caso delas ia ser atendido. 2 delas não conseguiram, uma vez que o hospital que elas foram direcionadas não entenderam o caso dela como violência sexual. O que me marcou muito foi o caso de uma moça onde ela tomava remédio controlado e um dos efeitos colaterais desse remédio era a sonolência, e toda vez que ela precisava tomar esse remédio, o marido a estuprava. Basicamente, o que acontecia com a Gisele Pericot, na França. No hospital disseram que aquilo não era violência. E não é que no Vila Nova Cachoeirinha essas mulheres e meninas não tivessem que relatar o que aconteceu e passar por uma avaliação detalhada antes do procedimento ser autorizado. Isso é importante por vários motivos. Para garantir que elas estão cientes do que o procedimento significa, que elas estão certas da decisão. E toda paciente, ou responsável pela paciente, tem que assinar um termo de responsabilidade sobre a informação que ela está fornecendo para a equipe de saúde. Um documento que tem lá uma advertência clara de que se ela estiver mentindo, ela está cometendo um crime de falsidade ideológica. Além de, claro, o aborto deixar de ser legal.
Bom, quando o serviço do Cachoeirinha foi suspenso, a equipe de lá e as entidades da sociedade civil não ficaram paradas vendo tudo isso desmoronar. Elas acionaram a Justiça e a Polícia Civil de São Paulo está investigando a Prefeitura pelo acesso aos prontuários, para verificar se houve quebra de sigilo profissional. A Justiça chegou a determinar várias vezes que o Vila Nova Cachoeirinha voltasse a atender essas pacientes, mas a Prefeitura de São Paulo recorreu de todas as decisões. Então, até agora, em julho de 2025, o serviço continua suspenso. Só isso já seria grave o suficiente. Mas tem mais coisa nessa história. A gente vai fazer um intervalo curtinho e já a Natália Silva volta com essa história. E você vai entender por que a gente resolveu abrir esse episódio com a origem da expressão canário da mina. Até agora, a gente estava falando do finalzinho de 2023, né? O evento no Hospital Vila Nova Cachoeirinha tinha sido cancelado, a suspensão do serviço de aborto legal aconteceu em dezembro e, em janeiro, os prontuários são enviados para a Secretaria de Saúde. Nesses primeiros meses de 2024, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP, estava voltando a rondar a equipe do Cachoeirinha, fazendo perguntas, questionando protocolos, levantando suspeitas de que tinha alguma coisa errada acontecendo no hospital. E uma marcação cerrada dessas de um órgão regulatório, como você pode imaginar, instala um clima de medo. Até que, no dia 18 de abril, o CREMESP convocou formalmente 2 médicas do Cachoeirinha para uma assembleia extraordinária. Uma assembleia para votar a suspensão do CRM delas. CRM é o registro profissional, que é basicamente a licença para exercer a medicina. O CRM é a coisa mais importante que o médico tem. E aí, nessa assembleia, é votado que sim, que essas médicas devem ter o CRM suspenso, sob a acusação de homicídio, de tratamento cruel e de negligência. Homicídio, tratamento cruel e negligência não das pacientes que elas estavam atendendo, mas dos fetos. O CREMESP não tinha recebido nenhuma denúncia contra as médicas ou contra o hospital. A suspensão foi baseada nos prontuários. E detalhe, baseada não naqueles 10 prontuários que o CREMESP tinha pedido para a administração do Cachoeirinha, mas em centenas de prontuários. Essas centenas de prontuários, lembra, não tinham sido enviadas para o CREMESP, mas para a Secretaria Municipal de Saúde. A gente perguntou para a Secretaria de que forma o CREMESP teve acesso aos documentos que estavam em poder da equipe deles. E o que eles disseram foi o seguinte, abre aspas, a pasta disponibilizou os prontuários após fiscalização aberta pelo Conselho Regional de Medicina, garantindo o sigilo médico e utilizando meios adequados, conforme previsto no Código de Ética Médica. Fecha aspas. Esse caso dos prontuários está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Eu sei que tem muita coisa acontecendo nessa linha do tempo. A gente levou meses para entender e montar essa cronologia que eu tô te contando em minutos. O que eu queria que você prestasse atenção aqui é no alinhamento entre a Secretaria de Saúde e o CREMESP. Quando esse acesso aos prontuários foi revelado pela Folha, o CREMESP publicou nas redes sociais que, abre aspas, qualquer denúncia que envolva danos a fetos viáveis deve ser objeto de rigorosa investigação. Fecha aspas. Fetos viáveis. Na literatura médica, o tempo de gestação é uma das variáveis levadas em conta para dizer se um feto tem chances de sobreviver fora do útero, se ele é viável ou não. O peso e o estágio do desenvolvimento do feto, as condições do parto, o acesso a uma equipe especializada. Se tudo isso colaborar, alguns fetos a partir de 22 semanas podem sobreviver. Com uma chance muito alta de sequelas, claro, mas podem. Ou seja, com essa declaração do CREMESP, ficou claro que o Conselho e a Secretaria de Saúde estavam mirando na mesma coisa quando eles foram investigar o Vila Nova Cachoeirinha. Na época, o presidente do CREMESP, o Ângelo Vátimo, chegou a acusar o hospital de fazer abortos em casos que não estavam previstos em lei.
o que a equipe do serviço negou e que nunca foi provado. Mas o que eles estavam de olho mesmo, e que foi o motivo pelo qual a Secretaria de Saúde cancelou aquele evento no Cachoeirinha, eram nos abortos feitos em gestações acima das 22 semanas. De novo, abortos legais. Abortos em gestações avançadas, mas abortos legais. Então, em tese, os médicos que fizeram aborto sob essas condições estão protegidos pela lei, independente do tempo gestacional. Em tese. O que aconteceu no Vila Nova Cachoeirinha em dezembro de 2023 deixou os profissionais que trabalham em serviços de aborto legal com a impressão de que essa proteção era muito frágil. E teve uma outra coisa que reforçou ainda mais esse sentimento de medo. Em abril de 2024, pouco tempo antes das médicas do Cachoeirinha terem a licença cassada, aconteceu um movimento no andar de cima. No andar de cima da medicina, no caso. Quando a Laura começou a pesquisar sobre aborto legal, ela acabou esbarrando nisso. A Laura, lembra? A estudante que engravidou do namorado que estuprava ela e que tirava a camisinha sem ela saber. Acho que é importante frisar que enquanto tudo isso estava acontecendo, rolava lá a polêmica sobre a assistolia fetal ser comparada a assassinato. Em abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo todos os médicos do Brasil de fazer a indução de assistolia fetal nos casos de aborto por estupro, que é praticamente o único caso em que esse procedimento é feito mesmo. A gente já vai entrar na questão do que vem a ser uma indução de assistolia. Mas repara que agora a gente já não está mais falando só do CREMESP. A gente está falando do órgão nacional, do andar de cima mesmo. O relator dessa resolução foi um médico chamado Rafael Câmara. Posso começar? Sou Rafael Câmara, sou conselheiro federal do Rio, relator da resolução. A partir do momento que é aprovado pela plenária, passa a ser do Conselho Federal de Medicina e não mais minha. Próximo, por favor. O argumento do relatório assinado pelo Rafael Câmara, que, como ele mesmo disse, virou o argumento do Conselho Federal de Medicina, é que a indução de assistolia fetal é uma violação de direitos humanos. De novo, violação de direitos humanos não das pacientes, mas dos fetos. A gente, obviamente, como médico, teria acesso a trazer aqui o vídeo do procedimento real, mas para não chocar as pessoas, não é interesse nosso fazer isso, mas é exatamente isso, tá? O médico, ele vê matando o bebê. Ele injeta, ele olha, ele mata e depois o médico que faz isso gosta. O Rafael falou isso numa reunião que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo, em maio de 2024. Que fazia parte de uma CPI para investigar o aumento de casos de violência e assédio sexual na capital. E ele estava ali para explicar a resolução, já que as principais afetadas pela medida são as mulheres e as meninas vítimas de estupro. A resolução que o Rafael ajudou a redigir equipara a indução de assistolia fetal a um homicídio, ao assassinato de uma pessoa, alguém que já nasceu. Eu nunca tinha ouvido falar de assistolia fetal até uns meses atrás. Quem me ajudou a entender o que exatamente é isso foi a Bia Guimarães, que é repórter aqui da Novelo. Eu conversei com alguns médicos que trabalham em serviços de aborto legal no Brasil, que fazem aborto em casos de gestação avançada, incluindo uma médica que o papel dela na equipe passa por conduzir os procedimentos de indução de assistolia fetal. E na época que a gente conversou, ela estava grávida, então a equipe do serviço estava começando a procurar alguém para substituir ela durante a licença maternidade. Inclusive, a indução de assistolia fetal é um procedimento que, inclusive, está tendo muito desconhecimento, inclusive recentemente. Ela topou gravar, mas sem revelar a identidade. Ela preferiu não usar o nome verdadeiro dela na entrevista, então a gente vai chamar ela de Paula. Então vai, meu nome é Paula, eu sou médica. E o que a Paula me explicou é que a indução de assistolia fetal é um procedimento para parar a atividade cardíaca do feto. Nos casos que a gestação ela tá com um tempo mais avançado, acima de 20 semanas, a gente faz indução de assistolia fetal antes da indução do aborto. E ela é feita ali para que não tenham o que eles chamam de sinais transitórios de vida na hora que o feto for expulso, na hora que ele sai do útero. Quer dizer, indução de assistolia fetal é um procedimento para garantir que o feto saia do útero sem vida.
é basicamente uma injeção que pode ser dada pela barriga da gestante. E o que tem nessa injeção é uma solução que pode variar ali os componentes, mas pode ser feita com KCl, que é o cloreto de potássio, que às vezes na medicina se usa em soro hospitalar, por exemplo. Por exemplo, se você tá com diarreia, desidrata e vai no hospital, aquele soro que você toma, parte dele vai ter KCl. Outros lugares usam lidocaína, que é um anestésico. Por exemplo, se uma criança cair e precisar de ponto, é esse anestésico que vai ser usado para fazer o ponto. E é uma dose baixa, mas que é suficiente para fazer essa parada da atividade cardiorrespiratória do feto. E depende muito, né, claro, do caso, da paciente, da equipe médica, mas os médicos com quem eu conversei disseram que é um procedimento, no geral, rápido, que pode ser feito em cerca de 10 minutos e que é considerado indolor e minimamente invasivo para as pacientes, que, lembrando, muitas vezes são meninas novinhas, né, crianças. A indução de diastolia fetal em gestações avançadas é baseada em décadas de evidências científicas, que apontam que esse é o melhor método nesses casos, tanto para as mulheres quanto para as equipes médicas, para evitar os riscos da prematuridade e também para proteger os profissionais de implicações legais, caso o feto saísse do útero com sinais vitais. Mas desde que o aborto foi sendo descriminalizado ao redor do mundo e passou a ser feito de uma forma mais estruturada, ali nos anos 70, mesmo entre aqueles que eram a favor do procedimento, o aborto em gestações avançadas provocava um certo desconforto. Tentando entender o ruído que isso causa até hoje, eu encontrei um livro publicado em 1981, nos Estados Unidos, sobre abortos a partir do 2º trimestre da gestação, ou seja, depois das 12 semanas. É uma coletânea de artigos, na verdade, escrito ao longo da década anterior, de 1970 a 80, por médicos e outros especialistas sobre diferentes temas, desde aspectos clínicos até questões mais filosóficas. Um deles reflete sobre qual é o valor de um feto. Mas logo no prefácio do livro, eles dizem que tem 3 argumentos que se repetem ao longo de todos os artigos. Primeiro, o de que a contracepção é sempre melhor do que o aborto. Segundo, de que quanto antes um aborto for feito, melhor. E por último, de que não importa o quanto a gente queira que isso aconteça, a necessidade de fazer um aborto em gestações avançadas nunca vai deixar de existir. Eu não quero que pareça que eu estou tratando o aborto como um procedimento médico qualquer. Não é isso. Não é um procedimento trivial para nenhuma das partes envolvidas. E nem para a sociedade, porque a gente atribui um valor para o feto. Não tanto pelo que ele é, enquanto ele está ali no útero, mas pelo que ele pode vir a ser. Eu sei que tem muita gente que, quando ouve falar de gravidez, pensa numa gravidez que foi desejada, em que cada semana que passa é motivo de celebração. Mas eu queria te lembrar que eu estou falando aqui de gravidezes que não foram desejadas, de meninas e mulheres vítimas de violência sexual, para quem cada semana que passa é uma tortura, e para quem o aborto e a indução de assistolia fetal são o ponto final de uma história que nem devia ter começado. Uma coisa que eu pensava antes de fazer essa reportagem, e que pode ser que você pense também, era que 22 semanas é bastante tempo. São 5 meses e meio. É mais da metade de uma gestação completa, que em geral dura 40 semanas. Então, tirando os casos extremos de crianças e adolescentes que engravidam e normalmente demoram muito mais para conseguir descobrir que estão grávidas, eu não conseguia entender muito bem por que alguém ia fazer um aborto com mais de 22 semanas. Quer dizer, quanto antes, melhor, né? Mais simples, mais rápido, menos dolorido, fisicamente e emocionalmente. E durante a pesquisa, eu descobri que realmente, esses casos, os casos que passam das 22 semanas e chegam nos poucos serviços que existem no Brasil, são a minoria da minoria. A gente não tem números exatos, porque os serviços de saúde não divulgam esses dados, mas de acordo com os vários especialistas que a gente ouviu, a maior parte dos abortos acontece no 1º trimestre de gravidez, nas primeiras 12 semanas.
Essa resolução do CFM, então, ia impactar principalmente essas poucas meninas e mulheres vítimas de violência sexual que, por vários motivos, acabam só chegando ao serviço mais tarde. E isso é especialmente cruel, porque as vítimas de violência sexual são também as que mais demoram para entender o que aconteceu, para aceitar o que aconteceu. Muitas, como a Laura, entram num estado de negação. Quando a Laura entendeu que ela tinha direito ao aborto e finalmente foi procurar um hospital pela primeira vez, a gravidez dela já estava muito perto de atingir aquele limite das 22 semanas. E aí começou um outro tipo de demora. Ela precisou encontrar um hospital que tivesse disposto a atender o caso dela. Era junho de 2024. Tudo aquilo que eu te contei sobre o Vila Nova Cachoeirinha, das médicas suspensas, do CFM, tinha acabado de acontecer. Então, tava tudo muito difícil. Os hospitais que continuavam abertos estavam trabalhando sob esse clima de medo e de incerteza. Então, a equipe do Projeto Vivos, que estava ajudando a Laura, deixou claro que as coisas iam ser complicadas e podiam demorar. E algo muito importante foi que me deram auxílio em dinheiro. O Vivas deu dinheiro para a Laura poder se deslocar pela cidade. A ida e a volta de onde a Laura estava, na Zona Leste, até os hospitais que faziam um aborto legal, custavam uns R$18 de transporte público no mínimo. E não era uma viagem que ela ia ter que fazer uma vez só. A primeira parada dela foi num hospital municipal na Zona Sul de São Paulo. Ela foi bem atendida, mas a assistente social pediu para ela voltar no dia seguinte, para poder passar com a psicóloga. Esse atendimento de vítima de violência, quando feito corretamente, é assim mesmo, feito por vários profissionais. E aí eu lembro que eu fui no dia seguinte e elas foram incríveis comigo. Contei o que estava acontecendo e elas falaram que eu ia conseguir e que o único problema é que a ginecologista estava de férias. E como a Laura precisava fazer o procedimento o mais rápido possível, a equipe desse hospital encaminhou ela para outro hospital municipal, na Zona Oeste de São Paulo, o extremo oposto de onde a Laura morava. Chegando lá, ela foi recebida por uma das profissionais que atendia vítimas de abuso sexual. E ela fez perguntas, eu tive que montar tudo de novo, como já é de esperado. E eles perguntam sobre datas, eles perguntam... mas é um parceiro fixo e coisas assim. E aí eu fui contando, mas a todo momento eu vi que tinha uma coisa de errado ali. Ela me deixou super desconfortável. As perguntas que estavam fazendo para Laura eram bem diferentes do que ela tinha ouvido antes, quando ela chegou no primeiro hospital. Parecia mais um interrogatório do que um acolhimento de uma vítima de violência sexual. Essa profissional, já nesse primeiro atendimento, levantou suspeitas sobre o que tinha acontecido com a Laura. Ela disse que era esquisito que uma mulher como ela, que estava estudando, que tinha acesso à informação, tivesse passado por isso. E ela questionou o porquê da Laura estar chegando lá com uma idade gestacional tão avançada. Nesse dia, a Laura descobriu que a ginecologista desse hospital também estava de férias. Não por uma coincidência cósmica, mas porque era a mesma ginecologista do outro hospital. Então eles marcaram uma consulta para dali uns dias, com o ginecologista substituto. E aí só trouxeram outro ginecologista porque tinha o meu caso, porque as outras mulheres estavam pedindo para esperar, só que o meu problema era o tempo, né? Quanto mais tempo passasse, pior. E quando ela chegou lá, o ginecologista tinha faltado. Ele ficou doente. Nesse dia, a Laura ouviu da profissional que atendeu ela que ela tinha outras opções além do aborto. Adoção, basicamente. Levar a gravidez até o fim e fazer a entrega legal. E aí continuou perguntando coisas sobre a minha história de vida, falando sobre a adoção, falou pra eu ir no fórum, me informar sobre como funcionava esse processo. Falou que se eu escolhesse, optasse por ter esse bebê, poderia ter lá mesmo. E aí depois já ia vir um casal e ia levar. Eu nem precisaria passar por processos burocráticos e coisas assim. Assim, uns papos super esquisitos. Ainda que seja praxe os profissionais falarem de todas as possibilidades que estão na mesa, nesse caso da Laura, que já chegou no serviço afirmando que queria abortar, a adoção não era uma alternativa, como não é para muitas vítimas de violência sexual. Uma médica com quem eu falei resumiu isso muito bem. Ela disse que a adoção é uma alternativa para a maternidade indesejada, e não para a gravidez indesejada.
Uma gravidez nunca é um acontecimento trivial. A Paula, aquela médica que a Bia ouviu sobre a indução de assistolia fetal, explicou isso muito claramente. A gestação, ela impacta muito a saúde, o corpo, o trabalho, a carreira. Tem riscos envolvidos, inclusive risco de vida. E também tem o risco social, né? Muitas adolescentes, muitas meninas, elas largam a escola, tem evasão escolar, porque a barriga cresce, tem vergonha. E obrigar uma pessoa a isso é muito violento. Quem defende a descriminalização do aborto, ou pelo menos a flexibilização das regras para o abortamento, leva muito em conta esses riscos e essa violência que é obrigar alguém a levar até o fim uma gravidez indesejada. Ainda mais quando a mulher já está tão convicta da decisão, como a Laura estava. E aí, mesmo não falando isso, eu continuei falando que eu queria interromper a gestação, porque eu achava que isso era meu direito. Então, ela conseguiu marcar um horário pra mim na semana seguinte, a essa que eu fui. E aí, eu voltei. Só que eu achei que ela não esperava ali que eu ia voltar. E aí, desde o início, ela tava incomodada. E eu percebi que ela tava incomodada. A ginecologista. Sim, tava incomodada. Aí eu lembro que ela falou assim, olha, nessa idade gestacional, o bebê... Aí ela falava bebê, aí depois ela falava, ops, bebê não, né? O feto, como já tem possibilidade de viabilidade fetal, precisa de um procedimento. E você sabe como é esse procedimento? Assim, era uma coisa toda dramática. E aí eu falava, eu sei, eu pesquisei. Ela falou, você sabe? Aí eu falei, sei. E ela, mesmo assim, você quer dar continuidade nisso? Falei, quero. E aí, eu lembro que ela falou, eu esqueci de um detalhe. Eu falei, o quê? Você vai ter que realizar o funeral do feto? O funeral do feto. Não existe nenhuma lei que obrigue uma paciente que se submete a um aborto legal a realizar esse funeral. Essa responsabilidade, quando o enterro é necessário, é do hospital ou do município. A paciente só cuida disso se ela quiser. Mas ali, para Laura, a única forma de interpretar essa regra inventada pela médica era como um castigo. Ou mais um jeito de fazê-la desistir. E ela falou que ia pensar sobre o meu caso, pensar se ela aprovaria ou não, porque não conseguiu chegar em uma conclusão naquele momento e queria conversar com a equipe multi. Nesse momento, o Projeto Vivas, aquela ONG que estava acompanhando a Laura, orientou ela a procurar a Defensoria Pública de São Paulo, porque já fazia um mês que ela estava tentando fazer o aborto e nada. Ela fez isso, procurou a defensoria e voltou no hospital na semana seguinte. Nossa, essa foi, assim, muito esquisita. Porque, mais uma vez, esperei 2 horas e aí quando eu entro na sala, está a ginecologista, a psicóloga, a assistente social, a diretora do hospital e uma outra mulher, acho que era a vice-diretora. Eu fiquei super assustada. E elas mesmas, assim, falaram, eu acho que você deve estar assustada, né? Porque você entra aqui, tem tudo isso de gente pra falar sobre o seu caso. E aí eu só fiz assim, sinal positivo com a cabeça. Eles mobilizaram esse batalhão de gente depois que a defensoria enviou uma notificação para o hospital dizendo que estava acompanhando o caso da Laura. E elas falaram que receberam a notificação da defensoria e tudo mais, e que queriam entender melhor o meu caso. E pediram para a Laura repetir tudo de novo, do zero. Já estava me sentindo muito exposta, eu já tinha que repetir a minha história várias vezes para pessoas que claramente estavam duvidando de mim. E aí, nesse dia, eu cansei. Elas pediram pra eu voltar na semana que vem. Eu falei, tá bom, semana que vem, né? E aí, eu nunca mais voltei naquele hospital. E, enfim, eu já tava pra desistir, na verdade. A defensoria recomendou que a Laura procurasse outro hospital, o Hospital Estadual da Mulher, no centro de São Paulo. Quando eu cheguei no Hospital da Mulher, eu nem sei mais de quantas semanas eu estava, assim. Já tinha passado muito tempo, gente, muito tempo. Foram pelo menos 4 semanas de espera. No Hospital da Mulher, a Laura contou o que aconteceu com ela mais uma vez. Só que dessa vez, sem que ninguém duvidasse do que ela estava falando.
Ela fez os exames que precisava fazer, passou com assistente social, com psicóloga, com os médicos. E aí eu lembro que eles me chamaram e o ginecologista em umas residências que me deram notícia de que eles tinham aprovado o procedimento. Eu lembro que quando eles falaram que o procedimento tinha sido aprovado, eu só caí num choro. Chorei muito, 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 muito. Nossa, foi acho que o dia que eu tive mais alívio na minha vida, sabe? Nesse tempo que eu fiquei no Hospital da Mulher, eu conheci algumas meninas que estavam passando pelo mesmo. E a gente conversava. Porque quando você vai lá fazer os exames, você chega pela primeira vez, você fica numa sala com várias mulheres que também vão fazer. E aí você olha assim ao redor, tipo, gente, tem todas mulheres de todas as cores, de classes sociais diferentes, de todas as idades. A Laura entendeu ali, naquela sala de espera, que ela não estava sozinha. A cada hora, 8 mulheres são estupradas no Brasil. Em 2024, foram quase 72 mil casos. A estimativa é que 7% dos estupros resultam em gravidez. Mas nem todas essas mulheres conseguem vencer todas as barreiras para chegar até os serviços de aborto legal. A história da Laura foi só uma das que a gente ouviu durante essa investigação. E essa demora pelo atendimento não acontece de maneira pontual. Vários advogados, profissionais de saúde e ativistas que trabalham com aborto legal no Brasil disseram pra gente que isso acontece de maneira sistemática. E às vezes, estratégica. No próximo episódio de Sala de Espera, o que e quem está por trás dessa nova cruzada contra o aborto legal no Brasil. Para onde é que a mulher vai para entender sobre ela, qual o papel dela? No manual do fabricante. Quem é o fabricante? É Deus. Os médicos são uma categoria, historicamente, mais conservadora. Os primeiros hospitais que a gente falou se recusaram a fazer o atendimento, mesmo eu estando com o alvará na mão. E todos os médicos do pronto-socorro alegam essa crise de consciência. Nenhum médico, mesmo que não tenha nenhum, pode ser obrigado a fazer algo. Mas não tem na cidade, problema seu. Mas não tem no estado, problema seu. Mas não tem no país todo, problema seu, leva para outro país. É o direito do médico de recusar, com base em convicções éticas ou religiosas, ou também filosóficas, ou também morais, a prática de atos que considera moralmente inaceitáveis, como o aborto, mesmo nos casos permitidos por lei. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. Lembrando que esse foi o primeiro de 3 episódios da série Sala de Espera, produzida pela Natália Silva, pela Bia Guimarães e pela Carolina Moraes. Na página da série Sala de Espera no nosso site, você encontra links para as reportagens e pesquisas mencionadas nos episódios. Além disso, você pode ler na íntegra a resposta dada pela Secretaria Municipal de Saúde às perguntas que a gente enviou. Nós também procuramos o Conselho Regional de Medicina de São Paulo e o Conselho Federal de Medicina, mas não recebemos nenhuma resposta. A voz da Laura, que você ouviu nesse episódio, foi alterada com o uso de inteligência artificial para proteger a identidade dela. A produção dessa série tem o apoio da Nem Presa Nem Morta, uma campanha que luta para transformar o debate e as leis sobre aborto no Brasil. E esse primeiro episódio também contou com o apoio do Brasil Lab, iniciativa acadêmica que considera o Brasil um nexo planetário vital. A gente já volta com os créditos depois desse intervalo curtinho. Você pode ouvir todos os episódios dessa série especial do Rádio Novela Apresenta no Spotify. A gente também está em todos os outros aplicativos de áudio. E no Spotify, você ainda pode deixar um comentário para contar pra gente o que você achou. Você já conhece a newsletter da Novelo? Toda semana, alguém da nossa equipe escreve uma croniqueta bem esperta e te ajuda a entrar no clima do episódio da semana.
E outra pessoa da equipe traz uma dica de qualquer coisa mesmo. Já rolou livro, receita de bolo, perfil de Instagram, enfim. Alguma dica bem esperta que te ajuda a encontrar material de qualidade nesse mundo com tanto estímulo sem graça o tempo todo. Vai por mim, a nossa newsletter é dessas que vale a pena assinar. Bom, e você pode seguir a Novelo no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no TikTok e também no YouTube. É só procurar por @Rádio Novelo. E sempre dá para mandar sugestões de história diretamente para a gente no e-mail apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devon. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Bárbara Rubira, a Evelyn Argenta, o Vinícius Luiz, a Sara Zobel, o Vitor Hugo Brandalize e a Bia Guimarães. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio e da série Sala de Espera toda foi feita pela Marcela Ramos. O desenho de som desse episódio é da Bia Guimarães, que também assina a mixagem com a Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento, que, aliás, é o artista que desenhou toda a identidade visual do Sala de Espera. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. A nossa estagiária é a Isabel de Santana. E quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.